Começar a gravar aqui, dá para gravando. Então vamos lá. Vamos seguir aqui um pouquinho. Deixa eu que eu queria falar para vocês aqui. Deixa eu ver se tem algum exercício aqui. É o seguinte, pessoal. Deixa eu ver. Aqui não tem nenhum. Tá. Ó, esse aqui, ó. Não, esse aqui não. Esse aqui tem um pegadinho. Ó, é o seguinte, eu queria passar para vocês aqui é o seguinte. Num circuito, pode ser ele sério, paralelo. Vamos usar aqui um circuito paralelo. Tá? Normalmente, fazer um circuito genérico aqui, tá, pessoal? Normalmente, eu tenho um ponto comum. Ou seja, nesse caso aqui... Com 7 mesmo? Esse aqui mesmo. Deixa eu só para desenhar aqui, só para me explicar um negócio para vocês aqui. Melhorar aqui isso. Então aqui, ó. Quantos nós tem aí, pessoal? 6. 6 nós, né? Mas veja o seguinte, vamos lá. Então, aqui, ó, tem um nó aqui, outro aqui, e esses 3 aqui embaixo. Mas vejam o seguinte, que esses 3 nós aqui embaixo, ó, eles são pontos comuns, né? Ou seja, estão interligados aqui, ó. Né? Então, não tem nenhum componente ligado aqui, ó. E esse aqui, esse nó aqui, ele vai até lá no negativo da fonte. Né? O negativo da fonte está aqui. Então, esses nós aqui, ó, eu não considero a análise deles, porque aqui é um ponto comum do circuito, tá? E esse ponto comum do circuito, normalmente ele é aterrado, tá? Então, ele tem um terra aqui, ó, porque esse ponto comum, ele serve como a referência do circuito, ou seja, se eu for medir alguma tensão desse circuito, eu meço a tensão com essa referência. Isso aqui é o meu ponto zero do circuito. Aqui é meu 0 volt do circuito. Tá? A minha referência. Tá? Então, quando eu tenho esses pontos em comum, né, normalmente o ponto comum, né, é convencionado, se ele está ligado ao negativo, tá? Esse ponto é aterrado. Então, se eu for fazer análises das correntes que chegam e que saem num nó, eu não preciso analisar esses pontos comuns. Eu só analiso os demais nós. Ok? Entenderam aqui? Tranquilo. Tranquilo? Muito bem. Uma outra representação que existe também é assim, não sei se vocês já viram. Vou tentar desenhar aqui. Mas é mão de vaca no ferro. A partir de hoje, você desinveste duas quantas pessoas estão sendo doentes? Quantas pessoas estão sendo generosas? E isso está fazendo a diferença. Vocês já viram aqui, ó, que são vários terras aqui, ó. Circuito dessa forma aqui. R1, R2, R3, R4. Aqui é a fonte. E aí eu não tenho esse ponto comum aqui ligado. Eu tenho aqui alguns aterramentos, né, em cada componente. O que quer dizer isso aqui? Que não é que existe 4 aterramentos nesse circuito. É que todos esses pontos estão ligados ao aterramento, ou seja, estão conectados, igual está aqui em cima. Tá? Só a representação que é diferente. Então, quando vocês virem essa representação aqui, vocês têm que subentender que isso aqui é como se fosse tudo ligado aqui, ó. Questão de prova. São pontos incomuns? São pontos incomuns, exatamente. Tá? É porque, dependendo do circuito, aonde você for fazer uma análise, não dá para você ficar desenhando. Então, o cara, ele fica muito confuso o desenho.
Então, o cara pega e fala, não, se esse ponto aqui é o ponto comum, eu ponho um terra aqui, e onde eu tiver terra, eu estou ligado a esse ponto. Aí simplifica o desenho. Mas só que você tem que entender que esses pontos estão todos ligados. Todos os terras aqui estão ligados. Ok? Tranquilo até aí, né? Muito bem. Então, vamos andar aqui um pouquinho. Vamos para a segunda lei de Kirchhoff. Kirchhoff, acho que é com 2 Hs. Kirchhoff, com 2 Fs. Ou lei dos nós. Lei dos nós. Que é o que a gente já está vendo aí. Que fala o seguinte, a soma das correntes em um nó, a soma das correntes que saem mais a soma das correntes que chegam tem que dar igual a 0, né? Ou seja, então se eu tenho um nó, um determinado nó, e aí está chegando, sei lá, 10 amperes, a soma das correntes que saem tem que ser igual à soma das correntes que entram. Então, nessa lei dos nós, eu considero o seguinte, que as correntes que chegam no nó são positivas e as correntes que saem do nó são negativas. Então, se eu fazer isso aqui, vamos chamar esse I aqui de I total. Vou fazer aqui, ó, I total positivo, está chegando no nó, e está saindo I1, então menos I1, menos I2, positivo. Isso aqui tem que ser igual a 0, né? Porque se estivesse chegando 10 amperes aqui, alguém chegou, Nicole vem pegar 10 amperes, estiver saindo aqui 6 amperes e aqui 4 amperes, né? Aí a nossa continha fecha, 10 menos 6 menos 4 é igual a 0. Então, isso aqui vai dar 0. Então, essa é a lei dos nós. Tá? A soma das correntes que chegam no nó, mais as correntes que saem do nó tem que ser igual a 0. Para todos os nós, certo? E aí, aquela ressalva. Eu não preciso analisar esse nó como um ponto comum aqui, ó. Isso aqui é um nó só, né? Eu considero somente um único nó, né? Então, eu não preciso analisar esse ponto aqui, somente os demais, tá? Então, essa aqui é a lei dos nós. A soma das correntes que saem é igual à soma das correntes que chegam. Alguma dúvida, não? Tranquilo, né? Tranquilo, senhor. Tudo bem. Então, na próxima lista de exercícios vai ter mais exercícios para você calcular essas correntes dos nós, tá? Muito bem. Vamos fazer mais um exercício aqui. Vou ver um que tem mais de um nó aqui. Aqui, ó. Vamos ver esse aqui. O 17, ó. Então, aqui eu tenho 3 nós, né? Tenho esse nó aqui. A, B e C. Certo? Mas veja aqui o seguinte, ó. Se eu redesenhar esse circuito aqui... Eu desliguei. Não, bolo, você fez. De livro. Aqui. 1, 3, 2, 6. E aqui o nó C. Todos conseguem ver que esse desenho aqui em azul é o mesmo que esse aqui do exercício? Sim, senhor. Pois é. Sim. Então, veja aqui, ó. Esse nó A, como ele está ligado ao nó B aqui, e não tem nenhum componente entre eles, é como se fosse somente um único nó. Ok? É um único nó aqui, que é o que eu fiz aqui, no azul. Então,
Eletricamente, eu tenho 2 nós, né? Fisicamente pode ser que não, mas eletricamente isso aqui funciona como se fosse 2 nós somente, tá? No caso, aí, a corrente seria a mesma, né? É. Tá. A corrente vai chegar aqui, ó, o I total, e ela vai se dividir em 3, né, ó. Mesma coisa aqui, ó, o I total vai chegar aqui no ponto A e vai se dividir em 3. Tá? Vai se dividir em 3. Essa é a pegadinha que o senhor falou que tinha? Não é isso não. É um outro exercício aqui. Hein, Paulo Vitor, você unificou o nó A e o nó B? Isso. Que eletricamente ele é o mesmo ponto, ó. Ele está ligado aqui, não tem nada aqui, ó. Não tem nenhum componente. Né? Se não tem nenhum componente, é o mesmo ponto elétrico, igual aqui embaixo, ó. Aqui embaixo não é tudo o mesmo ponto, né? Entendi. Tá? Então, funciona como se eu tivesse somente um nó. Nesse caso aí é porque não tem nenhuma resistência entre o A e o B? Isso mesmo. Certo. Tá? É porque esse desenho em azul aqui, ele fica mais difícil, vamos dizer assim, representar ele, sabe? Mas, por exemplo, se eu pegar aqui, tem uns exercícios, tem aqui, ó, esse aqui do exercício 14, eu só tenho 2 nós. Vocês entendem isso, não? Entendi não, professor. No 14 tem... O 14 aqui, ó, eu só tenho 2 nós. Um nó aqui embaixo. Isso? Oi? Por ele estar interligado, igual aquele exercício que você falou agora? Isso, ó. Eles estão todos interligados aqui, ó. Então, eles funcionam como se fosse somente um. Isso não tem nenhuma resistência separando eles, por isso que no caso seria só 2, né? Isso, é um aqui em cima e um nó aqui embaixo. Entenderam aqui como que eletricamente, como que é? Tem a questão elétrica e a questão física. Oi, pode falar. E esse também é pelo caso de estar em paralelo? Oi? Esses nós, eles são só 2 aí, também pelo motivo deles estarem em paralelo? O paralelo ajuda, mas a questão é que eles estão ligados ao mesmo ponto elétrico. Tá? Por isso que você resume aqui. No caso, professor, é porque todos eles estão em paralelo e não tem nenhum outro, no caso aí não é misto, por isso é só 2 nós? Pode ser que sim, tá? Mas é porque você tem aqui, ó, se eu tivesse um resistor aqui, tá? Vamos colocar aqui que é o nó A, o B e o C. Né? Aí não, ó, entre o B e o C, eu tenho uma resistência aqui que o B não está ligado eletricamente ao nó, o B ao C não está ligado eletricamente direto, né? O A e o B estão ligados direto, então aqui é como se fosse o mesmo ponto. Já aumentaria um nó, né? Isso, já aumentaria um nó. Alguém chegou aqui. Entenderam aqui? Assim, para desenhar, assim fica melhor, tá? Mas o funcionamento elétrico, normalmente ele não é assim. Normalmente está todo mundo ligado a esse ponto A aqui, por exemplo. Tá? Esses pontos estão todos ligados aqui, ó. Vai direto aqui. Mas o desenho, ele difere um pouquinho da prática. Por isso que é importante vocês entenderem que esse ponto aqui é o mesmo. Tá? É o mesmo ponto. Muito bem, então vamos lá. Vamos resolver esse 17 aqui. Então, aqui, ó, qual o valor da corrente fornecida pela fonte? Qual o valor da corrente fornecida pela fonte? Então, a gente precisa saber a corrente total aqui, e depois como ela é dividida. Né? Como ela é dividida. Ah, não, ele quer saber a corrente total, né? A corrente total, né? Nem a corrente por um resistor, não, a corrente total. Qual o valor da corrente fornecida pela fonte? Corrente total. Então, aqui nós temos que achar a resistência total e dividir pela tensão total. Né? Então, resistência total aqui eu posso fazer 2 paralelo com 6 e depois o sobrar paralelo com 3.
Então, vai ser 2 vezes 6 dividido por 2 mais 6. 12 dividido por 8. 1,5 ohms. Certo? Aí agora eu vou fazer 3 paralela a 1,5. Então, 3 vezes 1,5 dividido por 3 mais 1,5. Aqui vai ficar 3 vezes 1,5, 4,5, né? É isso? 4,5. 4,5 dividido por 4,5. 1 ohm. Então, aí ficou fácil, né? Aí o circuito vai ficar aqui em série 1 ohm e aqui outro 1 ohm. Aqui é o ponto A e aqui é o ponto C. A gente transformou aquelas 3 resistências em somente uma e ficou um valor de 1 ohm. Então, agora insere 1 com 1, resistência total, 2 ohms. O I total, tensão sobre a resistência total, 12 dividido por 2, 6 amperes. Então, a corrente que sai aqui da fonte, letra A. Aí, simplificou totalmente esse. Até o final. Toda vez que você for achar a corrente total, você tem que simplificar ele até deixar somente um resistor. Muito bem. Vamos fazer esse 18. E o bom é também ter um entendimento aí entre o entendimento entre o nó A e o C, é que fica bem mais fácil de fazer a soma, né? Sim. Muito bem, vamos lá. Vamos aqui esse exercício 18. Então, 2 resistores R1 e R2 de mesmo valor, são ligados primeiramente em série. Certo? Então, R1 e R2 são iguais. Tá? E em seguida são ligados em paralelo. Então, eu faço essa ligação aqui, R1 e R2, e depois eu faço essa ligação aqui. R1 e R2. Muito bem. Qual que vai ter a maior resistência, pessoal? O que está em série, professor. Em série. E ela vai ser quantas vezes maior que a que está em paralelo? Vai ser 4 vezes maior. 4 vezes maior. Todo mundo consegue ver isso aí? Professor, não consigo entender. Ó, aqui, ó, vamos colocar que elas são de mesmo valor, ó. De mesmo valor. Se eu colocar as duas de 10, então aqui a resistência total vai ser 20, não é isso? E aqui, ó, as duas de 10 aqui, como são iguais em paralelo, a resistência total vai dividir, né? Eu pego o valor e divido pela quantidade. Então, aqui vai ser 5 ohms. Ok? Se eu fazer aqui... sim. Então, aqui, ó, R2 é 4 vezes maior... o série é 4 vezes maior que o paralelo, né? Beleza. Entendi, professor. Obrigado. Então, vamos lá, ó. A potência exigida da fonte é a mesma nas duas situações, né? É a mesma nas duas situações. Vamos colocar aqui a tensão aqui é 10 volts. 10 volts. A potência vai ser a mesma? Não. Não, né? Não tem como.
que a fórmula da potência é utilizando tensão ao quadrado dividido por R, né? Então, aqui, a tensão vai ser a mesma, 10 e 10, mas as resistências são diferentes, a potência vai ser diferente. A potência dissipada na primeira situação é maior? E aí? Não. Não também, né? Que vai ser 10 dividido por 20, aqui é 10 dividido por 5. Então, aqui está errado. Está errado. Não há como analisar a relação entre a potência das duas situações sem os valores dos elementos da fonte. Não, está errado aqui. A gente sabe que um é 4 vezes maior que o outro. A letra D. Na situação, cada resistor dissipa 4 vezes mais potência quando comparado com a primeira. Na segunda situação. E aí? Essa, Isso aqui, né? sim. Então, sim. E aqui na primeira situação, o valor da potência dissipada pelos resistores é 16 vezes. Não, 16 vezes não. Então, aqui é a letra D. Tá? Letra D, que é a correta. Muito bem. Ok, pessoal, deixa eu ver aqui o que tem. Deixa eu ver o que eu posso. Eu queria, essa turma está bem adiantada, vocês estão bem um pouquinho, mas não queria correr muito. Deixa eu ver aqui o que tem aqui que eu posso falar para não juntar muita coisa. Um minutinho, pessoal. Tá. Não, muito bem. Vamos lá. Queria entrar nisso aqui não, mas vou ter que entrar, porque eu vou facilitar a vida de vocês agora, senhores. Vamos aqui. Divisor. Facilite. Divisor de corrente. Facilite que eu agradeço. O Valdemir agradece. O Romildo também, que está no ralo danado aí, agradece. Divisor de tensão, ó. Divisor de tensão. Então. É isso aí, Mardoni. Ó, vamos ver esse circuito aqui, ó. Opa. Esse circuitinho aqui. Circuitinho sério. Eu tenho R1 aqui, R2 e a tensão total. Tá? Então, se eu tiver uma tensão aqui de 20 volts, tá? Essa tensão ela é dividida para esses resistores. Por isso que isso aqui é chamado de divisor de tensão. É a regra do divisor de tensão. Tá? Regra do divisor de tensão. Então, aqui, o que eu consigo determinar a tensão que cada um está aqui, ó. Tá? Qual que vai ser essa tensão chamada de V1 e V2 aqui? Utilizando essa regra. Tá? Então, para mim determinar a tensão em cima de R1, eu pego e faço isso aqui, ó. Tensão V1, que é a tensão em cima de R1, vai ser a tensão total vezes R1 dividido por R1 mais R2. Tá? Então, eu não preciso achar a resistência total do circuito, calcular a corrente, até chegar a conseguir achar essa tensão. Com essa fórmula direta aqui, eu já chego no valor de tensão no resistor 1. Tá? E o mesmo aqui para o resistor 2. Ó. Vai ser tensão total vezes R2 dividido por R1 mais R2. Ok? Entenderam aqui a fórmula? Então, vamos colocar valores aqui para a gente chegar no... Vou colocar aqui é 4 ohms e aqui é 6 ohms. Então, aqui, ó, o V1 vai ser o V total 20, o R1 4, dividido por 6 mais 4. Então, 20 vezes 4, 80, dividido por 10. Então, V1, o V1 está consumindo 8 volts. Né? E o V2 vai ser 20 vezes 6,
dividido por 6 mais 4. Opa, não, peraí que eu errei. 20 vezes 4, 80, não. 20 vezes 4, 40, né? Aí não, professor. 20 vezes 4, 80. Não, 80 mesmo, né? É a fome, pessoal. É isso mesmo, é. Então, 20 vezes 6 é 120, né? 120. Isso, professor. Por 10, isso mesmo. Estou confundindo aqui. 12, bateu. Então, aí, ó, rapidamente eu dividi a tensão aqui, ó. O R1 está com 8, o R2 está com 12. Então, isso aqui é a regra do divisor de tensão. Então, gravem essa fórmula aqui, ó. Tá? Gravem essa fórmula. Aí, professor, se eu tiver aqui um circuito em série, eu tenha 3 resistores. 3 resistores. Você vai fazer a mesma coisa. Tá? Tensão total aqui. Tensão total, R1, R2 e R3. Só que o que você vai incluir aqui, como são 3, aqui embaixo, aqui na divisão, você vai ter que somar R1 mais R2 mais R3. Né? E aí, para você saber a tensão no R3, basta multiplicar aqui a tensão total pelo R3. Né? Só que embaixo tem que incluir todos os resistores. Então, essa aqui é a regra do divisor de tensão. Ok? Gravem isso aí. E eu tenho também a regra do divisor de corrente. Regra do divisor de corrente. Então, vamos lá. Exemplo. Então, aqui, ó, né? Eu tenho um divisor de corrente aqui, porque a corrente total que chega aqui nesse nó, ela é dividida. O I total, ela é dividida aqui, ó. I1 e I2. Então, aqui R1 e R2. Então, da mesma forma, para mim descobrir aqui essas correntes, I1 e I2, eu posso utilizar a regra do divisor de corrente. Em vez de eu pegar e utilizar, ter que associar a resistência em paralelo, enfim, se eu souber o valor da resistência da corrente total, eu facilmente consigo identificar as correntes aqui nos ramos. Então, na regra do divisor de corrente, eu utilizo essa forma. Para mim achar o R1, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a corrente total e multiplicar pelo R2, ó. Para mim saber a corrente que está passando aqui, ó, no R1, a fórmula, eu multiplico pelo resistor oposto, tá? O R2. Ó. E aí, eu vou dividir por R1 mais R2. Tá? Já o I2, eu vou pegar a corrente total e multiplicar pelo R1. Tá? E soma embaixo R1 mais R2. Tá? Aqui na regra do divisor de tensão, para mim saber a tensão no resistor 1, eu multiplico a tensão total pelo resistor 1. Tá? A mesma coisa para o 2. A regra aqui para a corrente, ela inverte. Para mim saber a corrente no resistor 1, eu multiplico a corrente total pelo resistor 2. Ok? Ficou claro isso aí? Tranquilo, né? Então, gravem isso aí, ó. Regra do divisor de corrente e regra do divisor de tensão. Aí eu vou mandar uns exercícios para vocês aplicarem essa regra aqui. Vocês vão ver que a resolução de exercício é muito mais rápida por essas regras aqui.
Só quem tem que aprender primeiro o que vocês estão aprendendo. Associar resistor, fazer aquele monte de cálculo. Aí depois a gente aprende o jeito mais fácil. Apanha primeiro, professor? Para depois vir no Lafago? Exatamente, é sempre assim. Muito bem. Então é isso, pessoal. O que eu queria passar para vocês era isso aqui. Tá? Até andamos, não ia nem entrar nessas regras aqui, divisor de tensão, divisor de corrente, mas como vocês estão bem adiantados, isso aqui não vai prejudicar, não. Alguém escreveu alguma coisa aqui. Não, Anísio, quando os resistores estão em paralelo, a corrente se divide, ok. E quando os resistores estão em série, a tensão que se divide. Isso foi isso que eu quis escrever aqui no final. É isso mesmo, professor, que eu escrevi errado. Não, é isso mesmo, aqui, ó. Aqui, esse exemplo aqui, ó. Regra de divisor de tensão e regra de divisor de corrente. Ó. Circuito em série, a tensão se divide. Em paralelo, a corrente se divide. E aí, você calcular essas divisão, essas formulinhas aqui te ajudam, né? Vou colocar um valor numérico aqui para ficar mais claro. Vamos supor aqui que o R1 aqui vale 10 ohms e o R2 vale 30 ohms. E eu tenho uma corrente aqui de 6 amperes. Então, o I1, quanto que vai ser o I1 aqui? Corrente total 6. Aí eu não vou multiplicar pelo 10, eu vou multiplicar pelo 30 para mim saber a corrente que passa pelo resistor de 10. 6 vezes 30 dividido por 10 mais 30. Então vai ser 100, opa, foi muito. 180 dividido por 40. Faz aí, pessoal, quanto que dá isso aí? 220. Não, 180 por 40 dá... Dividido. 4,5, professor. Dividido. 4,5, né? Somado. 4,5. Então, ó, e aqui, ó, vai ser 6 vezes 10 dividido por 10 mais 30. Então, 60 dividido por 40. 1,5. Então, aí. Chegamos rapidamente aqui nas correntes aqui, ó. Sem precisar de calcular a resistência total, fazer que eles somem em paralelo, ó. Já chegou aqui no valor, ó. Aqui vai vir 4,5 e aqui vai vir 1,5. Ok? Ok, professor. Obrigado. Show de bola. Começou a melhorar agora, né, professor? Diga lá. Boa noite. Boa noite. É o seguinte, professor, e tem como achar a tensão desse circuito paralelo aí, que você botou lá que circuito em série, a gente consegue achar a tensão, né? Tem divisor de tensão. Tem como fazer ele em paralelo também? E vice-versa? Ou para achar a corrente dele em série também? Não, é aquilo que eu falei, ó. Por exemplo, esse aqui, ó, nesse circuito aqui, deixa eu aumentar ele um pouquinho aqui. A tensão aqui, ó, eu tenho o positivo aqui e o negativo aqui embaixo. Certo? Positivo e negativo. E aí, ó, o positivo aqui, ó, o terminal positivo da fonte, né, ele está ligado a esse ponto aqui, ao nó, né, ó, e ele vem até aqui na frente, ó. É isso? Então, eletricamente, esse ponto aqui é o mesmo. Tá? É o mesmo. É como se eu fizesse esse desenho aqui, ó. Estou tentando fazer um desenho diferente aqui, ó.
Aqui, ó, R1, R2, e aqui a fonte, ó. Positivo aqui e negativo aqui. Ok? Eletricamente, é a mesma coisa. Então, ó, o positivo, ele está ligado a esse ponto aqui, ao nó. Então, é como se eu tivesse o positivo aqui em cima. Né? O positivo para todo mundo. Né? E a mesma coisa o negativo aqui embaixo. O negativo está ligado aqui, ó. Eletricamente, se eu medir a continuidade aqui, a gente já falou sobre continuidade, né? A gente vai ver que eletricamente é o mesmo ponto. Tá? É o mesmo ponto. Então, é como se eu tivesse o positivo da fonte e o negativo da fonte para todo mundo. Eu tenho o positivo aqui e o negativo aqui. O positivo aqui e o negativo aqui embaixo, o R1. Então, no circuito paralelo, a tensão é a mesma para todo mundo. Tá? Eu não tenho várias tensões. Né? Como está em paralelo, a tensão é igual. Então, se eu tiver 10 volts aqui, se eu medir a tensão aqui, ó, colocar a ponta do voltímetro aqui, colocar meu voltímetro aqui, meu medidor aqui, medir aqui a fonte, ó, daqui até aqui. Eu vou medir o quê? A tensão da fonte, 10 volts. Vai aparecer aqui 10 volts. Certo? Se eu pegar e colocar meu aparelho aqui, ó, e medir nesse ponto aqui, e aqui também, ó, o que vai estar? Eu vou estar medindo. Como eletricamente, esse ponto onde eu estou medindo, ele está ligado ao positivo, e aqui embaixo está ligado ao negativo, é como se eu estivesse medindo a mesma tensão. Então, aqui também eu vou ver 10 volts. Então, no circuito em paralelo, eu só tenho uma tensão. Tá? No paralelo, eu só tenho uma tensão. Por isso que eu dei o exemplo para vocês aí das tomadas que a gente tem na nossa residência. Toda tomada que você pegar aí, ela tem 220 volts. Não é isso? Por quê? Isso. Porque está tudo ligado em paralelo. Está todo mundo ligado no fase e no neutro. Né? No caso do nosso circuito residencial, é fase e neutro, né? Não é positivo e negativo. Então, como está todo mundo em paralelo, é uma tensão só. Né? Então, no circuito paralelo, eu não tenho mais de uma tensão. Né? Aqui ele está puramente paralelo, então é somente uma tensão. No circuito em série, é o contrário. Ó. Eu tenho uma corrente, ó, a corrente que sai da fonte aqui, ela passa por todo mundo e volta. O I. Sai do positivo e volta pelo negativo. Eu tenho uma corrente, mas a tensão se divide. No paralelo, eu tenho uma tensão e várias correntes. É o contrário. Ok? Ok, professor. Positivo, professor. Agora ficou bem claro aí. Obrigado. Vocês estão fazendo já essas práticas já de medição de resistor, de tensão, essas coisas, não? Professor de laboratório? Sim, professor. Ele faz as medições e posta as imagens para a gente. Mesmo que no laboratório a gente não tem acesso ainda, devido ao Covid. Não, perfeito. Aí você já tem multímetro já, todo mundo? Eu já tinha, professor, que eu uso direto na minha profissão. Não, beleza. Bom que vocês comprar um multímetro. Eu uso muito o alicate amperímetro. Esse é o melhor. Não, o alicate amperímetro é um multímetro. Tá. É a mesma coisa. Só que ele é um pouquinho... Eu uso demais no dia a dia, professor. Usa muito, né? Modelo de multímetro aí, de multímetro aí bom, no custo-benefício. Ah, rapaz. Compra um alicate amperímetro que você achar que pelo preço você vale a pena, porque você vai achar de R$50 a R$800. Até mais. 4 mil. Tem muito. Licença, professor.
Tem um alicate amperico da Minipa, R$100. Ele é muito bom. Eu tenho um que já tem 4 anos que eu utilizo ele, nunca deu problema, só troco a bateria de vez em quando. A marca Minipa, eu não ganho nada para fazer essa propaganda, não. Mas é uma das melhores que tem. Depois da Minipa, só quem ganha aí é a Fulk mesmo. É Fulk, né? Fulk, perdão, é isso mesmo. O meu também é Minipa, excelente. É o melhor que tem. Assim, dessa questão que o Mardoni falou de custo-benefício, você faz muita coisa com ele. Porque ele é mais fácil para quem não tem assim um conhecimento com alicate amperico, né? Ela é mais prático, mas a Minipa também não fica atrás. Não, fica não. O problema do Fulk é caro demais. O Fulk está doido. O quê? Não gosto nem de pegar um Fulk na mão. Ele é porque eles pode medir maior corrente de 1000 já acima, né? E são mais precisos, né? Sim. Mais precisos. Em situações que você precisa precisão, né? Esses Minipa aí até 750, né? De corrente, aí o Fulk já é acima, né? Comprei um Minipão aí que você... Os da Ricari também é bom. Qual? Ricari, não sei. Isso eu não lembro, não. Ricari, porque como eu mexo com elétrica, geralmente é isso, né? A gente só mede as correntes até 750, né? Não, mas assim, eu recomendo que todos vocês tenham, tá? É bom. A Eletrotec tem que ter um montinho, tem que ter instrumento. Senão, como é que faz? Você não vai chegar no circuito e como é que você vai testar ele? Como é que você vai saber como que ele está se comportando? Né? Não dá para ir com chavinha de teste, tem que ter instrumento. Testar a resistência através do corpo, aí não dá. Não dá, você é doido. Tem que ter instrumento. Você já até a questão de mostrar segurança, né? Um cara que está te contratando, você trabalha, você chega lá com o instrumento certinho, fazendo as medições, você passa, não, esse cara entende, né? Eu contratei o cara certo. Então é importante ter os recursos adequados para poder atuar, tá? Senhores, é isso aí. Se tiver mais algum ponto. Questão da prova, que eu não perguntei, teve alguém que não fez a prova, que eu lancei as notas lá, a nota não está lançada, está errado. Está tudo ok de vocês? A minha tá ok, professor. Eu vou só verificar a nota lá, mas